Boa noite, galera do Papo de Deca. Boa noite, Bruno. Boa noite, Renan. Estamos hoje aqui para falar da Grêmio 1, Palmeiras 1, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. Antes de a gente continuar, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho. Isso é importante para o nosso trabalho. E aí, galera? Acho que o nosso maior adversário hoje são os acréscimos, né? Os caras não conseguem segurar resultado, gente. O time do Palmeiras, ele até parece que está ganhando corpo, consistência, os caras estão. A gente não vê uma falta de vontade, né? Mas não consegue segurar, para não falar outra coisa, um pouquinho do resultado, gente. É o último lance contra o Bahia, são os pontos contra o Goiás e o Sport em casa, mais 2 pontos agora contra o Grêmio. Gente, a gente está falando de 8 pontos e não é ficar ó vida, ó céus. Era para a gente estar 5 pontos na frente do Galo, né? Mas a gente vai discutir tudo isso daí. Eu também tenho algumas opiniões aí sobre a questão dos 3 zagueiros aí que todo mundo está criticando o Lucha, né? Vou dar rapidamente aqui então meu parâmetro. O Lucha ganhou o jogo no 1-0 quando ele viu o Renato mexendo o time para frente. Aí ele ganhou espaço em meio campo e foi para frente com o Luiz Adriano e o Wesley e saiu o gol. Não tinha muito o que fazer. Ah, eu não vejo problemas em atuar com 3 zagueiros, mesmo no final do jogo, mas você precisa entrar, ainda mais que a gente tem 5 substituições. Então, Lucha, entra com mais 2 alas. Segura 3 substituições para o final. Porque a ideia de você ter, de repente, o Felipe Melo como líbero, e Vitor Hugo e Gustavo Gomes lá atrás, é você liberar os alas, ou pontas, aí como vocês queiram dizer, com velocidade para matar o jogo 2-0. E se você está entrando com o terceiro zagueiro, é porque você também não quer tomar gol de bola aérea. E você me toma um gol de bola aérea de um cara lá pequenininho, não dá, né? Então, o problema é aí você entra com 3 zagueiros, você não tem 2 alas, aí você tem o Matias Vinha e o Marcos Rocha de língua de fora, não tem como puxar contra-ataque, né? E uma observação rápida, gostei da encarada do Felipe Melo pro Diogo Barbosa, né? Engraçado, né? O Diogo Barbosa deu uma corrida hoje, né? Olha só, não vou falar aqui o que eu acho, porque, enfim, né? A gente vai manter a compostura. Bruno, boa noite. Quais são suas considerações dessa derrota, cara? Desculpa, esse empate tem gosto de derrota. Contigo. Boa noite, amigos do Papo de Deca, amigos palmeirenses, amigos torcedores de outros clubes que nos assistem. Bom, na realidade é o seguinte, Marco, o primeiro parâmetro que eu traço aí para esse jogo foi o seguinte. Eu acho, nós já falamos no vídeo passado, que o Wesley não precisava sair para entrar o Gabriel Veron. Eu acho que o Palmeiras pode jogar com os 2 pontas tranquilamente. Hoje ele manteve o Rony e não jogou bem. Ao contrário do jogo da Libertadores, que o Rony jogou muito bem, hoje ele não jogou. Então, quando eu vi que ele ia tirar o Rony, eu falei, poxa, podia manter o Rony de um lado e colocar o Verón do outro, para continuar dando velocidade. O Luxemburgo, ele sempre escala, ele achou um jeito de jogar, se tranca, e no segundo tempo ele vai soltando o time dependendo da sua necessidade de jogar. Aí o que acontece? Quando ele faz isso, o Palmeiras acaba fazendo gol. E acertadamente, quando o Palmeiras faz o gol, o Palmeiras ainda continua bem postado. O problema é quando ele tira o Rafael Veiga e coloca o Vitor Hugo, ele tira o único articulador que ele tinha no jogo. Aí o que acontece? Ele chama o Grêmio para jogo, sendo que o Grêmio praticamente estava nocauteado. O Renato começa a jogar os moleques, é correria para cima do Vinha, correria para cima do Marcos Rocha, e aí quando o Palmeiras pega a bola, o Palmeiras não tem para quem jogar, porque o Wesley e o Verón, eles baixam a linha para sair no contra-ataque. Só que contra-ataque só existe quando você tem um espaço para isso. O Grêmio não deixou o Palmeiras armar o contra-ataque. Então, como que você vai fazer um contra-ataque com a bola no pé do Bruno Henrique
e do Danilo, que mais uma vez jogou bem. Eles não iam conseguir lançar, porque o Palmeiras baixou todas as linhas. E aí chamou o Grêmio para jogo. Antes mesmo do gol, o Ferreira ele pega a bola, ele parte para cima da marcação, sem já o Marcos Rocha, e o Felipe Melo joga a bola para escanteio. Se o Ferreira corta a bola para dentro, o Felipe Melo fatalmente faria o pênalti. Então, assim, nós estamos tomando contra-ataque com o jogo ganho. Aí o Luxemburgo coloca mais um zagueiro para fechar o jogo, sendo que nem tinha necessidade, na minha opinião, não tinha nem necessidade. Eu acho que seria uma troca simples se o Luxemburgo trocasse o Veiga pelo Scarpa. Então você manteria o estilo de jogo e teria escapada pela esquerda com Wesley, pela direita com Verón, sem necessariamente colocar mais um zagueiro para jogar aéreo. Agora a gente te pergunta, o jogo aéreo seria para o Diego Souza, que não conseguiu pegar uma bola no jogo inteiro. Não tem necessidade de você colocar 3 zagueiros para você só marcar o Diego Souza, que era o único cara que poderia cabecear uma bola. O restante era tudo ponta, tudo moleque. E aí você toma um gol de um menino de 1,70 m, no meio de Luiz Adriano, de Vinha, de Felipe Melo, de Gustavo Gomes, de Bruno Henrique e de Vitor Hugo. São 6 caras acima do 1,80 m. E o Palmeiras conseguiu tomar um gol ainda de cabeça. Pois é. Belas observações. Belas observações. Renan, eu queria que você desse uma salve do que você achou sobre a arbitragem, em primeiro lugar. E também, se você quiser dar uma consideração final sobre o jogo, enfim, pode falar. Boa noite a todos que nos acompanham. Bom, vamos lá. Eu quero dizer que tanto você, Marco, e Bruno, eu concordo com tudo que vocês disseram. Veja bem, a charada do jogo, para a gente tomar o empate, foi a péssima substituição, na minha opinião, que o Luxemburgo fez. Ele tira o Rafael Veiga e coloca o Vitor Hugo. Então, na hora, eu estava aqui no meu sofá, tranquilamente comemorando a vitória, foi quando eu pensei, puxa, a cabeça do Luxemburgo deve estar assim, eu não vou tomar outro empate no final. Eu vou meter mais um zagueiro, eu vou congestionar a área e vai ser bumba meu boi até o final do jogo. Essa é a impressão que eu tenho de ver o Luxemburgo. Bom, se vocês analisarem como saiu o gol do Grêmio, foi de uma jogada, de um passe errado do Palmeiras. O Palmeiras tinha a bola no pé e ele tentou fazer o lançamento para alguém lá do lado esquerdo do ataque. Eu não lembro quem errou o passe. De qualquer forma, foi o suficiente para me tirar do sério e falar, caramba, tá nítido que como o Bruno falou, se tivesse um Wesley e um Verón, um em cada ponta, armando correria para o sistema defensivo do Grêmio, a gente tinha muito mais chance de pegar essa bola, se não fosse para ser um pouco mais agudo no lance e fazer o segundo gol e matar o jogo, encerrar a fatura. Você pega, o que os times fazem para... Os times campeões fazem para passar o tempo e ganhar o jogo? Pega a bola, vai para o ataque, segura. E você vai irritar o adversário. Você vai tomar um chute, você vai tomar uma falta lá perto da área do goleiro do Grêmio. Não trazer o time do Grêmio para trás. Porque o Renato Gaúcho, se tem uma coisa que ele não é covarde. Perdido de 1, perdido de 2. O que ele fez? Ele meteu o time dele para cima. Bastou o Palmeiras ter um pouco mais de calma. O Luxemburgo ter um pouco mais de calma nessa substituição. Mas assim, deu no que deu. Chamou os caras para dentro. Tomamos um gol de cabeça que não dá para tomar. Um time do patamar do Palmeiras, com esse elenco, não pode tomar esse tipo de gol. Né? Foi jogada ensaiada. Literalmente, o tal do Ferreira deve ter olhado para o cara ali no escanteio fazendo assim, ó. Deve ter feito assim, ó. Na minha cabeça, eu vou antecipar. E ninguém deve ter prestado atenção nisso. Então, assim, o jogo, tecnicamente, não foi maravilhoso, nem do Palmeiras, nem do Grêmio. Mas ao que foi proposto, o Palmeiras estaria merecendo sair com a vitória até aquela substituição. Tá? Aquilo matou. Quanto à arbitragem, cara, sinceramente, eu não acho que a arbitragem foi ruim, embora no final, eu sempre falo, existem 2 pesos e 2 medidas. O Matias Vinha, ele entra que nem uma vaca louca nas costas de um jogador do Grêmio, derruba o cara e toma amarelo.
Para mim foi falta. No final, o Luiz Adriano também é atropelado igual uma vaca louca pelo cara. Toma uma porrada nas costas, abaixa a porrada e o juiz marca a falta do Luiz Adriano, dizendo que ele fez a cama de gato. A mesmíssima jogada. Então, este tipo de lance irrita torcedor, irrita jogador em campo. Você não tem um critério na arbitragem para isso. Então, assim, são dois lances idênticos numa separação de 5, 10 minutos. Tá? Que eu me lembre, é isso. O amarelo que o Gabriel Menino tomou no primeiro tempo, acho que era para amarelo mesmo. Ele não foi maldoso, perdeu tempo para dar o bote, acertou a perna do cara. O amarelo foi justo. E, aliás, antes que eu me esqueça, parabéns ao Gabriel Menino pela convocação à seleção brasileira. Ainda vai completar 20 anos de idade. Meus parabéns ao Palmeiras por revelar esse rapaz e por todo o esforço dele. E ao Everton, o goleiro Everton também estará na seleção brasileira, né? Mostra que a nossa base está boa, está forte e temos uma boa projeção aí para os próximos anos. Deve ter mais gente boa subindo aí, tá? Mas eu só quero terminar com uma constatação. O Luxemburgo tem um cara na mão, que é o Gabriel Veron. Esse rapaz é muito bom de bola, tá? Ele é muito um craque. Acho que não dura muito no Brasil. Tá sendo mal aproveitado as suas habilidades. Em vez de colocar o rapaz para correr pelo campo e tem muita habilidade para chegar no gol e puxar contra-ataque, o Luxemburgo está fazendo muitas vezes ele correr para marcar. É apenas uma visão minha. Passo a bola para os senhores. Só para salientar que a gente vem falando, se a gente for parar para pensar e pegar os números, o Palmeiras tomou gol de bola parada, bola aérea na área contra o Fluminense, depois contra o Inter, jogaram a bola na área que o Luan acabou fazendo pênalti, tomou o gol do Santos, bola cruzada na área, depois tomou o gol do Sport, aquele pênalti que deram, também bola longa para dentro da área, tomou o gol de bola aérea na área contra o Bahia e agora tomou de escanteio contra o Grêmio, cara. Então é uma deficiência. Apesar do Palmeiras ter jogadores altos, está tomando muito gol por cima. Por baixo quase não toma gol. A defesa do Palmeiras se prostra bem. Mas por cima, o Palmeiras está tomando muito gol. E tudo no final do jogo, como o Marco falou. Começou será que é maldição? Desde aqueles 10 segundos lá da final do Campeonato Paulista. O Palmeiras, que também foi jogado bola na área, o Palmeiras não consegue segurar esse tipo de lance. Então, para o Luxemburgo começar a treinar melhor esse tipo de jogada, eu acho que a gente peca em detalhe, né? Uns detalhezinhos. Acho que nenhum time está jogando um grande futebol. Tirando o Atlético, assim, que eu vejo, eu assisti o jogo ontem, o Atlético, ele joga e deixa jogar, né? Mas eu não me encanta muito o jogo de um time que troca muito, sabe? Por exemplo, do Atlético. O Atlético faz 4 e toma 3. Acho que não necessariamente é um grande futebol. Para mim, um grande futebol era como era o Flamengo ano passado, que jogava e não permitia que o adversário jogasse. Então, eu acho que o futebol do Atlético, o futebol do São Paulo, ele é muito, muito incisivo. Ele vai para cima, ele faz um, ele quer fazer 2. Só que as defesas dos times do São Paulo é uma grande peneira, né? E eu acho que o Luxemburgo ele chega num equilíbrio aí. Eu acho que o Palmeiras está fazendo gol, mas não está ainda exatamente como a gente quer. O futebol não é vistoso. Eu tenho minhas ressalvas em relação ao Lucha. Eu acho que eu só vou começar a pegar no pé de novo do Lucha quando agora os resultados não aparecerem, né? Que eu digo, hoje é difícil criticar um time que está 16 partidas sem perder. Mas dessas 16 partidas sem perder, é muito empate. Em 2015, em 2016, o Tite era chamado de empatite, porque o Corinthians teve uma grande sequência no campeonato sem perder, mas também não ganhava. E a mesma coisa o Palmeiras. O Palmeiras ganha um jogo
fora de casa, um jogo até complicado. Aí, de repente, empata em casa. E de um jogo simples, o jogo do Sport é um jogo simples. E aí joga na altitude, ganha. Ótimo resultado, perfeito. Aí chega no contra o Grêmio, tá ganhando, faltando 1 minuto para acabar e sofre empate. Então, a gente vai ficar sempre com esse gostinho. Aí, no final das contas, o melhor jogo do Palmeiras, o jogo mais seguro do Palmeiras, acabou sendo contra o Corinthians, que não oferece perigo. O time que oferecer perigo ao Palmeiras vai acabar tendo um bom resultado, porque parece que falta concentração, o treinador faz umas mudanças que fogem muito do DNA dele, né? E eu não lembro do Luxemburgo fazer esse tipo de alteração, não. Tirar meia, tirar atacante, botar zagueiro. Isso é muito de Felipão, de Mano, até do Tite mesmo fazia muito isso. O Luxemburgo, acho que pegou isso do Vasco do ano passado, que brigava para não cair. Aí é a única coisa que ele tinha que fazer. Mas no Palmeiras não tinha necessidade. Hoje, então, eu acho que ele deu o resultado pro Grêmio. Fez o que o Renato queria que ele fizesse, eu acho. Assim, é o que eu te falei, existe uma circunstância para você jogar com 3 zagueiros, mas para você fazer isso durante o jogo, só se você tiver, de repente, um cara expulso, gente, para você recompor zaga. Agora, eu acho assim, críticas maiores, acho que a gente tem que guardar um pouco, porque o pessoal está correndo, a gente não está vendo assim também o pessoal encostar o lombo, né? Ao contrário, alguns aí que realmente não estavam dando muita liga até saíram. Leia-se Diogo Barbosa, né? Mas eu acho que a gente está ganhando um pouco mais de consistência, mas a gente não pode, infelizmente, gente, é assim que se perde campeonato. É assim. A nossa sorte é que o pessoal também está empatando e perdendo muito, né? Então isso acaba compensando e nos coloca ali no bolo ali dos líderes, né? Mas eu acho que pelo investimento, pelo elenco, pela rodagem que a gente deveria estar indo muito mais. Lembre-se que o Galo, gente, só tem esse campeonato. O Galo já conseguiu a proeza de sair na Copa do Brasil para o Afogados, não tem Libertadores, não tem nada. Gente. O Galo só está com isso. Então, mas ok, não quero entrar no assunto do Galo. Com relação à arbitragem, Renan, a questão de critérios, infelizmente é um problema geral, tá? Eu vejo sim, em partes, alguma má vontade para cima do Palmeiras, sim, 2 pesos, 2 medidas. Mas, cara, eu estava assistindo hoje Avaí Sampaio Correia, Série B, 11 horas da manhã. Avaí 2, Sampaio Correia 5. Puta jogo ruim! E, cara, o árbitro, mesmos lances, gente. Então, isso daí alguns deles é falta de critério e, enfim, tudo isso daí. Bom, gente, com relação ao Grêmio, acho que é isso. A leitura tática, as substituições, é aquilo que eu te falo, né? O Luxemburgo acerta em gênero do mil grau na substituição, quando ele adianta o time, dado que ele vê o buraco que se formou, porque o Renato adianta o time, mas também poderia tirar nota 10 e volta para nota 5, porque ele erra, né? Ao recuar demais. Enfim. Bom, agora a gente tem o jogo de O volta. Marco, ele viu. Não, pode falar. Ah, desculpa, rapidinho. Ele viu a possibilidade do Palmeiras jogar com os pontos abertos. Porque de um lado tinha o Vitor Ferraz amarelado, que já é muito ruim na marcação. E ele sabe total da dificuldade do Diogo Barbosa. Ele tava treinando o Diogo Barbosa aí, cara. Ele falou, pô, vou botar o Verón nas costas do Diogo Barbosa, que ele é fraco. Só que aí aconteceu o que o Renan falou. No final do jogo, o Verón tava marcando o Diogo Barbosa. Isso é inaceitável, cara. É inaceitável você pegar um dos seus melhores jogadores e botar para marcar o Diogo Barbosa. Ah, não quero que o Diogo Barbosa... Gente, pelo amor de Deus. Vocês viram que eu comecei a falar aqui, eu tava tranquilo, tava ponderado, eu já tô ficando com raiva de lembrar de detalhes do jogo. E aí você começa a ficar louco, cara. Você começa a ficar doido. Pô, como é que pode um time que tem Vitor Ferraz de um lado? Eu tava assistindo um jogo com meu pai falou assim, o Grêmio envelheceu demais, né, o time. E é verdade, cara. Diego Souza, Paulo Miranda, David Braz, Diogo Barbosa, Vitor Ferraz, entendeu? Então, assim, é um time muito velho, cara, que o Palmeiras
deixou de ganhar de novo. Como a gente estava falando em off antes de começar a gravar, o Fluminense do Nenê, do Fred, do Ganso, do Egídio. Aí você pega o Goiás com os jogadores com Covid. Aí você pega o Internacional sem nenhum titular. Aí você pega o Bahia que ficou de 5 num jogo seguinte contra o Flamengo. A chuva. Choveu na Bahia. E o Flamengo passou o carro no Bahia. O Bahia está na zona de rebaixamento. O Palmeiras não conseguiu ganhar do Bahia. Entendeu? Aí pega o Sport, cara, do Jair Ventura. O Palmeiras não consegue ganhar do Sport do Jair Ventura. Então, assim, o Palmeiras ganhou do Santos, uma ótima exibição, e ganhou do Corinthians numa ótima exibição. É pouco. É muito pouco pro Palmeiras. Entendeu? E sem contar que nós pegamos o Grêmio em crise, né? Nós poderíamos demitir o Renato Gaúcho hoje. Enfim, eu acho que o Palmeiras está perdendo rodada a rodada oportunidade. Dependendo de como for a Libertadores, a rodada da Libertadores essa semana, o Flamengo joga terça e o Palmeiras joga na quarta. Domingo é Palmeiras e Flamengo. Será que o Palmeiras vai reabilitar o Flamengo caso o resultado não seja positivo na semana da Libertadores? Então nós estamos deixando passar coisas que ano passado o Flamengo não deixava passar. Enquanto todo mundo perdia, o Flamengo ia lá e ganhava. Quando todo mundo empatava, o Flamengo ia lá e ganhava. Quando o Flamengo empatava, todo mundo perdia. E é time campeão. O Palmeiras está precisando pegar um pouco dessa pecha de time campeão aí e fazer as coisas acontecer. Porque eu acho que está faltando um pouquinho mais de malandragem, um pouquinho mais de atenção, porque um gol que toma do Ferreira, 1,70 m. E assim, podemos dizer que é uma quase lei do ex, né? Porque o Ferreira estava envolvido na troca do Diogo Barbosa e acabou não vindo, aí o cara vai e faz o gol na gente. Assim, tem coisa que só acontece com o Palmeiras. Eu queria só fazer um complemento dos pontos perdidos no campeonato. Uma rápida explicação aqui. O Goiás, me corrijam, é o último colocado hoje, né? Acho que está na lanterna, porque o Bragantino ganhou. E o Sport em casa, o Sport e Goiás em casa foram doídos, porque se vocês olharem o Jair Ventura no banco de reservas do Sport, no dia que o Palmeiras empatou, você viu um técnico completamente acuado, desanimado de ver o time que ele tem nas mãos, né? E você consegue dar um pontinho para um cara desse. Eu não acho que o Jair Ventura seja um péssimo técnico, tá? Eu acho que ele tem muito a evoluir ainda. Mas você vê o cara, literalmente, o desânimo no rosto dele. E o Palmeiras consegue ceder um empate pro cara. Então, assim, é muito complicado. Palmeiras, vamos lá. Abre o olho no campeonato. Ainda tá junto lá, tem um jogo a menos. Mas a agenda até o final do ano é bem corrida, bem extensa. E esses pontos que podiam ser uma gordura preciosa, acho que já perdemos, né? Essa possível gordura. Não, perdemos. Perdemos, essa é a grande verdade, né? Deixamos 8 pontos aí no caminho, né? Mas ok, estamos no meio lá, não tem. Os adversários também perderam, né? Eu só acho que o investimento e o time que a gente tem não era para isso. Quarta-feira que vem, então vamos lá, Guarani do Paraguai e Palmeiras, 21h30, próxima quarta-feira, lá no Defensores del Chaco. O Palmeiras vai tentar praticamente selar a classificação. É importante que o Palmeiras jogue esse jogo à vera mesmo e tente a vitória lá, porque depois a gente tem 2 jogos em casa, contra o Tigre e contra o Bolívar. O que praticamente, se a gente vencer esse jogo na quarta-feira, nos daria os 18 pontos de 18. E o direito de decidir tudo até uma possível eventual final em casa. Então, isso é importante. Porque, e assim... Pode falar, Bruno. Só a final que não, Marco. A final no Maracanã. É um jogo único. Ah, sim. Tem essa questão, né? Esse ano vai ser no Maracanã, né? Que, bom, nosso primeiro campeonato mundial saiu de lá, né? Então, voltaremos à nossa casa. Maracanã sempre dá muita sorte para o Palmeiras, né? É claro que hoje essa questão de mando de campo ela não é tão importante assim, porque não tem a torcida e tudo mais. Mas, na minha opinião, cara, mando de campo, assim, não deveria influenciar tanto. Me recordo de uma entrevista, certa vez, do Romário. Eu não sei se era o Sávio, também ex-jogador do Flamengo lá.
O que você acha? Porque acho que era sobre a torcida do Corinthians, alguma coisa assim. Que o pessoal fica apoiando, gritando em cima. Ele falou, o quê? Eu nem lembro que tem torcida, cara, no meu ouvido. Tem horas que parece que tá tudo mudo do meu lado, porque eu tô tão focado no jogo, eu só tô interessado em achar meu companheiro e... Então, assim, um bom jogador tá pouco se lixando para a torcida adversária. Se o cara tem um mental, é que nem no tênis, né? Você pega o Novak Djokovic, tenista, né? Cara, final de Wimbledon, todo mundo torcendo pro Federer, 2 match points para ele o ano passado. O Djokovic escapou de uma guerra lá, treinava no paredão na guerra, com bomba estourando na cabeça. Você acha que o cara tá preocupado se tem gente lá torcendo pro Federer? O cara foi lá, virou o jogo e foi campeão de Wimbledon. É a mesma coisa que tem que acontecer agora. Então, se você jogar dentro de casa, fora de casa, pouco importa, mas decidir no Brasil para evitar longas viagens, principalmente no segundo jogo, talvez seja um grande diferencial. Então a gente precisa sim ir para o Paraguai, ganhar esse jogo e depois administrar bem esses 2 últimos jogos, que são com times muito mais fracos, provavelmente já eliminados, dependendo do que o Tigre fizer nesse jogo e no outro. Então, Palmeiras está bem encaminhado na Libertadores. E, domingo que vem, Palmeiras e Flamengo. Pode ser um grande divisor de águas pro Campeonato Brasileiro. Pode ser um grande divisor de águas também lá no Flamengo. Ou a gente reabilita eles e o Domenech, ou a gente termina de demitir o Domenech, né? Então, temos uma semana cheia, temos uma semana decisiva, seja para definir a classificação da Libertadores e continuar que rumo que a gente vai levar. Se é buscar o Endeca Campeonato, ou se é buscar apenas a zona da Libertadores. Pode falar, Bruno. O Marco, só uma observação rapidinha. O ano passado, quando o Jorge Jesus ganhou do Palmeiras dentro do Allianz Parque, caiu o treinador e caiu o diretor de futebol. Será que a gente vai conseguir fazer a mesma coisa? Quem sabe não damos o troco. São as viradas da vida, né? Amanhã ou depois é a gente que demite diretor de futebol e técnico dos caras. São as voltas, as reviravoltas da vida, né? Então é isso aí, gente. Está acabando o nosso tempo. Pessoal, deixa a mensagem lá nos comentários. Às vezes é gostoso a gente trocar ideia, né? A gente gosta de bater papo, né? E, pessoal, obrigado aí pela presença de vocês. Obrigado aí. Até a próxima quarta-feira, pós-jogo, a gente já vai falar aí sobre, quem sabe, essa possível vitória contra o Guarani. É um jogo mais chato, mas o Palmeiras é mais time, confio no time, confio no Lucha, confio no elenco. Aparentemente eles estão dando a volta por cima, né? Só precisa parar de tomar uns gols besta no final aí, tá bom? Bruno, Renan, obrigado mais uma vez. Querem finalizar alguma coisa? Para finalizar, o Guarani do Paraguai é um time muito fraco, muito limitado, né? O nosso maior arquirrival foi eliminado para eles, né? Desculpa, Palmeiras dificilmente não vai para o Paraguai e não traz os 3 pontos, tá? Deve ganhar sim lá. Inclusive, confirmar. Pode me chamar de otimista, mas algo me diz que o Palmeiras traz 4-0 do Paraguai. Ô, louco! Não é difícil acontecer, não. Acho que o Palmeiras consegue sim esses 4-0. Não, eu também. E assim, sem esforço. Não, também acho, né? Mas, ok. Quem sabe uns 2-0, 3-1, sei lá. Mas se for 4-0 também, não vou brigar, tá bom? Então tá bom. Senhores, mais uma vez, obrigado. Vamos finalizar aí como a gente sempre gosta de fazer, né? Porque quem tem mais, tem 10. E quem não tem, corre atrás. Certo? Pessoal, mais uma vez, obrigado, boa noite e até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço.